Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos trabalhar sobre uma portaria que saiu agora no dia 18 de junho, que é a portaria conjunta número 20. Essa portaria, ela trouxe algumas recomendações relacionadas ao Covid. E ela trouxe uma determinação também da elaboração de um procedimento escrito que a empresa deve ter para determinar o que deve ser feito para evitar a contaminação com o coronavírus, que seria, teoricamente, o plano de contingência, mas ele não usa esse nome de plano de contingência, entendeu? Então, assim, eu não posso falar que é uma portaria do plano de contingência, mas é o plano de contingência que é o documento que a gente tem feito, que a gente tem elaborado para as empresas, para trazer a prevenção contra a contaminação com o Covid-19. Mas essa portaria ela determina que deve ter procedimentos por escrito, mas ela não determina como que deve se chamar esse procedimento, tá? Então, antes da gente começar, já deixa o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso Instagram, a gente vai estar publicando tanto no YouTube quanto no Instagram esse vídeo. Então, pessoal, ajuda a gente aí a levar essa informação. Então, aqui, ó, esse vídeo de hoje a gente vai trazer um resumo da portaria número 20 de 18 de junho de 2020, tá? Então a gente não vai entrar em muitos detalhes, não vamos entrar com ela a fundo. Se você quiser que eu faça um vídeo com a leitura e interpretação de cada item dessa portaria, deixa no teu comentário aí. Thiago, grava o vídeo aí que eu vou assistir a leitura e interpretação. Se bastante gente quiser, se o pessoal gostar desse vídeo aí, quiser que a gente faça essa leitura e interpretação, a gente vai estar fazendo. Se não, a gente mantém só esse do resumo mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, essa portaria ela não se aplica a serviços da saúde. Então no artigo 1º, parágrafo 1º dessa mesma portaria, ela fala que ela não se destina a serviços da saúde, a empresas do ramo de saúde, porque elas vão ter portarias específicas, elas vão ter recomendações específicas. Então isso aqui não vai se aplicar a empresas do ramo de saúde. Ela é obrigatória apenas para órgãos integrantes do Ministério da Economia, Ministério da Saúde, entidades de administração pública federal, indireta e agentes públicos. No artigo 4º dessa portaria, ela fala que para quando que ela é aplicada, tá? Em nenhum momento ela fala que ela deve ser aplicada para empresas privadas. No artigo 4º, ela ainda fala assim, ó, as disposições contidas nessa portaria são de observância obrigatória pelos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde, pelas entidades de administração pública, federal, indireta e estipular. Pessoal, vou ser bem sincero, eu não tenho ainda uma convicção muito bem formada em cima disso. Eu acredito, pela minha interpretação desse artigo 4º, é que isso se aplica apenas a órgãos públicos. Não é de cunho obrigatório para empresas privadas. No meu ver, no meu entender, é apenas para esses órgãos públicos que eu citei aqui, ok? Mas aconselho que, como na parte privada a gente não tem nada que vai nos fundamentar, eu acredito que essa portaria a gente poderia usar sim como base, tá? E isso também não quer dizer que eu não mude a minha opinião mais para frente, tá? Então, eu acredito que para as empresas privadas, ela vai ficar como opcional. Para as públicas, nesses segmentos que eu citei, ela fica como obrigatório, tá? Mas como eu falei, eu ainda não tenho uma convicção ainda quanto a isso, ainda vou consultar alguns amigos advogados aí para a gente ter um parecer melhor. E se você tiver um parecer diferente também, comenta aí no vídeo que eu acho que vai ser bem interessante, tá? De qualquer forma, eu acho que é interessante a gente se basear sim nessa portaria, que ela trouxe muita informação legal para a elaboração dos nossos planos de contingência. Essa portaria ela determina a criação de procedimentos e orientações sobre prevenção ao Covid. Seria o plano de contingência. Mas não necessariamente. Se você quiser criar um documento na tua empresa, um chamado de POP, chamado do que você quiser, você pode criar. Porque ela não trouxe um nome. Ela fala assim ainda, ó, a organização deve estabelecer e divulgar orientações e protocolos. Ela não fala que tem que ser o plano de contingência.
Então, ela determina que tem que ter os procedimentos, tá bom? E o que eu achei legal é que ela trouxe as recomendações, o que deveria ter nesse plano de contingência. Pessoal, eu vou chamar de plano de contingência, mas entenda que o nome não precisa ser esse, pode ser outro também, tá? Então ela trouxe as recomendações. Ela fala o quê, ó? Que nesse plano de contingência ele deve ter o quê, ó? A prevenção para áreas de uso comum. Tá? O que seriam áreas de uso comum? House, refeitórios, alojamentos, vestiários, cozinha, copa, né? Áreas de atendimento ao cliente, são áreas de uso comum. Todos os funcionários estariam passando por ali ou utilizando aquela área. Ela também fala que a gente tem que traçar procedimentos para tratamento dos suspeitos do Covid. O trabalhador está com suspeita, qual o procedimento que deve ser aplicado? Como os trabalhadores vão avisar a empresa sobre a contaminação, isso também tem que estar dentro do procedimento. O trabalhador se contaminou, como que ele vai avisar a empresa, isso tem que estar descrito. Sobre a higienização das mãos e etiqueta respiratória, tá? Então nesse procedimento tem que determinar como que o trabalhador vai higienizar as mãos, onde ele vai higienizar as mãos, qual que é o procedimento. E a etiqueta respiratória, a forma correta de tossir, de espirrar, de falar e etc. Como opcional também ele trouxe a determinação de vacinas para combate a outros tipos de gripe. Então ele fala que aí ficou como opcional, que eu achei interessante, que a empresa ela pode determinar procedimentos de vacina. Vamos vacinar todo mundo para ninguém ficar com gripe, para que não entre como suspeita de Covid. E ele também trouxe a obrigatoriedade de treinamentos para os trabalhadores próprios e terceiros quanto ao Covid-19. Então, essas empresas vão ter que treinar tanto seus trabalhadores próprios como os trabalhadores terceirizados. Dentro desse plano de contingência, ele traz aqui, ó, traz também a conduta que deve ser tomada para os casos suspeitos e confirmados. O que fazer se o trabalhador tiver com suspeito ou confirmado para Covid-19? Define o que é suspeito e o que é confirmado. Olha que legal, ele trouxe para a gente a definição do que é um trabalhador suspeito de Covid e o que é um trabalhador confirmado de Covid-19, cara, muito bacana isso também, ele trouxe essas definições. Ele ainda traz aqui, ó, define que todos os trabalhadores confirmados, suspeitos e que tiverem contato direto com pessoas confirmadas devam ser afastadas por no mínimo 14 dias. Então ele fala, ó, se o trabalhador for confirmado ou suspeito de Covid-19, tem que ser afastado. Ou se você teve um contato com uma pessoa que estava confirmado de Covid-19 e você apresentou sintomas, você também tem que ser afastado por 14 dias, podendo retornar após os 14 dias. Para retornar, o trabalhador tem que ter um resultado negativo, né, do Covid-19 ou estiver assintomático por mais de 72 horas. Então, assim, se ele ficou por mais de 3 dias sem apresentar sintoma nenhum ou apresentar um resultado negativo do Covid-19, ele pode retornar. Isso também está determinado na portaria. Quem mora com alguém que for caso confirmado tem que apresentar documento comprobatório e também ficar afastado por no mínimo 14 dias. Então foi o que a gente falou. Se você mora com alguém que está com caso confirmado de Covid-19, você vai ter que apresentar um documento que comprova que você mora com essa pessoa e que essa pessoa está contaminada, né? Que seria o que a gente tem falado nos nossos vídeos. Você tem que solicitar um atestado médico, né, do médico que está atendendo a pessoa que mora com você, que está com Covid, e ele gerar um atestado para você como acompanhante também. É uma das formas, é um dos documentos para comprovar. Muito legal isso aqui também, que bate naquilo que a gente já tem gravado de vídeos e orientados aos nossos clientes, né? Ele também fala aqui, ó, traz recomendação para que se faça uma triagem antes do trabalhador entrar na empresa para saber se é suspeito ou não e medir a temperatura corporal. Ele fala que todo dia, antes do trabalhador começar a trabalhar, tem que fazer uma triagem. Tem que ter uma triagem, ou seja, a verificar se esse trabalhador está com suspeita ou não de Covid e fazer a medição de temperatura desse trabalhador. Então aqui ele traz a obrigatoriedade da temperatura corporal. Ele trouxe para a gente uma definição de grupo de risco. Então eu sei que alguns estados estavam definindo, dentro das suas legislações estaduais ou municipais, estavam definindo o que era grupo de risco. E muitos deles, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, trazia aqui que grupo de risco era aquele que era definido pelo Ministério da Saúde. E você entra no site do Ministério da Saúde e você não achava definição nenhuma de grupo de risco.
Tem uma cartilha técnica do Ministério da Saúde que traz lá uma definição de grupo de risco, mas ele não traz nome grupo de risco, ele é um outro termo médico, técnico, um termo técnico da área de medicina, né, que quer dizer grupo de risco, mas era um outro termozinho lá que ele trazia. Então, mas agora, através dessa portaria, ele trouxe para a gente uma definição de grupo de risco. Bem legal também. Ele trouxe também como orientação que todo trabalhador suspeito deverá ser encaminhado para a avaliação médica. É meio óbvio isso aí, mas precisava ter uma direção quanto a isso. Também achei legal. Então, o trabalhador está com suspeita, vamos passar para o médico para verificar a sua condição de saúde. Ele trouxe uma necessidade sobre a higienização das mãos e etiqueta respiratória. Então, quanto a isso, ele falou o seguinte, na portaria, que os trabalhadores deverão ser treinados sobre a higienização das mãos. Então, o trabalhador tem que ser treinado como higienizar as mãos. Ele tem que ser treinado a evitar tocar em áreas de grande contato. O que é uma área de grande contato? É aquela área onde todo mundo coloca a mão, como mesas, cadeiras, maçanetas, corrimão e etc. São áreas que todo mundo coloca a mão, tá? Treinar o trabalhador para evitar colocar a mão nessas áreas. Ter instalado em vários locais pias para higienização das mãos ou dispensers com álcool em gel, tá? Então, sim, ele orienta que a empresa tem que instalar várias pias para higienizar as mãos, como a gente sabe que isso é caro, necessita às vezes de mudar até a estrutura física da empresa, ele também trouxe a orientação da instalação de álcool em gel, que é mais fácil, né? Então ele recomenda a higienização das mãos com água e sabão, mas podendo ser utilizado também a higienização das mãos com álcool em gel. Trouxe também a obrigatoriedade de treinamento sobre não compartilhar objetos pessoais, tá? Não compartilhar objetos pessoais como copo, talheres, etc. Não, mas não só isso. E treinamento sobre evitar tocar no nariz, boca e olho. Treinar, orientar o trabalhador a evitar ficar tocando nos olhos, nariz e boca. Também bacana para ajudar a diminuir a contaminação. Dentro desse plano de contingência ainda tem que ser determinado que não é permitido que trabalhadores assinem lista de presença de treinamentos. Olha só, você que é profissional de segurança do trabalho, segundo essa portaria, você não pode passar a lista de presença de treinamento. Porque é uma área de grande contato, todo mundo está lá pegando e assinando. Tá? Então ele também trouxe isso como recomendação. Tiago, como que a gente vai fazer? Não sei, meu amigo, não sei. Eu acho que isso foi um pouco rígido, poderia ter determinado aí que na hora de assinar atas, a lista de presença, etc., a gente entregasse um álcool para o trabalhador, ele assine e higieniza as mãos, acho que era uma forma eficiente também, né? Mas ele trouxe aqui que determinou que não pode ser assinado nenhum tipo de documento, ata e etc. Tá? Do distanciamento social. Ele falou também assim, que as organizações devem criar procedimentos para distanciamento social entre os funcionários e clientes. E ele determinou um distanciamento de 1 metro. Tá? Aqui no estado do Mato Grosso, a gente tem, nos decretos, legislações estaduais, ele definiu 1,5 metro. Algumas legislações municipais aqui da minha cidade de Rondonópolis definiu 2 metros. Então, assim, tem essa divergência. 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Olha, uso mais criterioso. Uso mais criterioso na sua região. Então, você tem que conhecer a legislação estadual e municipal da tua região e trabalha com mais criterioso. Eu tenho trabalhado com os meus clientes 1,5 metro, que é o que a legislação estadual do Mato Grosso define, só que aqui no município de Rondonópolis, para algumas condições, por exemplo, restaurantes, ele determinou 2 metros de distância. Tá? Então, trabalho com mais criterioso que tá bom. Se não for possível ter o distanciamento de 1 metro, e isso eu achei legal, porque eu não vi nenhuma legislação estadual ou municipal falando sobre isso. Se não for possível ter o distanciamento de 1 metro, tá? Aqui eu tenho clientes nesse caso que a sala é muito pequena, não tem outra sala para colocar os trabalhadores, e há um distanciamento menor do que 1 metro, o que ele fala? Todo mundo tem que estar usando máscara, obrigatoriamente, não pode tirar a máscara, e possuir divisórias entre os trabalhadores ou viseira facial ou óculos de segurança. Então você tem que colocar uma divisória. Eu trabalho na frente do outro colega que tem menos de 1 metro, então vou colocar uma divisória aqui para que a gente não tenha contato um com o outro. Pode ser de acrílico, qualquer outro tipo, qualquer material, mas tem que ter uma divisória, já que tem um distanciamento menor que 1 metro e todo mundo tem que estar usando máscara respiratória. O que eu achei interessante também, ele falou assim, se você trabalha sozinho numa sala, você não precisa usar máscara. Então, dentro dessa portaria, ele também trouxe uma recomendação nesse sentido, tá?
Ele também trouxe aqui, ó, que é permitido utilizar as medidas alternativas baseadas na análise de risco se a empresa tiver um procedimento diferente do que está escrito nessa portaria. É permitido, desde que tenha uma análise de risco dessa medida, tá? E ela seja eficiente tal quanto ou superior das que estão definidas aqui nessa portaria. Deve-se determinar procedimentos para diminuir a aglomeração em elevadores, banheiros e área comum. Então, o elevador a gente sabe que às vezes vai aglomerado muitas pessoas, banheiros e áreas comuns. Então, tem que ter procedimentos para a gente diminuir esse tipo de aglomeração. Demarcar áreas que formam filas com distanciamento mínimo de 1 metro, né? Então, volta aquele distanciamento que eu falei, uso mais criterioso da tua região, se é a legislação estadual, se é a municipal, tá? Você usa mais criteriosa. Se possível, trabalhar com agendamento para atendimento aos clientes, ele também trouxe essa recomendação. Se for possível, pessoal, faça o agendamento com os clientes, não deixe formar fila. Se não for possível, tem que formar fila, né? Se for possível, os trabalhadores deverão trabalhar em home office ou teletrabalho. Tá? Ele também trouxe a determinação, olha, se for possível, trabalhe em home office. Se não for, aí tem que vir trabalhar, não tem problema. Evitar reuniões presenciais, se não for possível, adotar o distanciamento, que a gente já comentou ali atrás, tá bom? Sobre a higiene dos locais. Ele falou, tem que aumentar a higienização das áreas de grande contato. Isso vários decretos estaduais, eu sei que tem trazido essas observações. Tem que aumentar a higienização das áreas de grande contato. Tem que utilizar a ventilação natural, se for possível. E utilização de bebedouros de jato inclinado, utilizando copos e não a boca. Então, aquele bebedouro que você aperta assim, coloca a boca nele, aquilo lá você não pode utilizar. Você tem que determinar o uso de copo descartável. O que eu tenho orientado os meus clientes? Normalmente, esses bebedouros que você coloca a boca, ele tem um que coloca a boca e tem um outro jatinho, que é tipo uma torneirinha, né? Então, aquele que coloca a boca você cancela, porque mesmo se você fornecer copo, o cara vai colocar a boca ali para beber água, então você isola ele de alguma forma, tá? E usa só o outro para colocar copo mesmo. Ou troca o tipo de bebedouro também, não usar esse de jato inclinado, tá bom? Ele fala também nessa portaria que o ar-condicionado deve ser feita higienização. Se não for possível utilizar ventilação natural, tiver que usar o ar-condicionado, tem que manter a higienização constante desse ar-condicionado, segundo as recomendações do fabricante, tá? Trabalhador de grupo de risco, ele fala que deve trabalhar em home office, se possível, ou em local com menor contato possível com pessoas. Tá, então, o que eu também achei legal, e isso também eu vi em todas as legislações municipais e estaduais, aqui do Mato Grosso, por exemplo, que eu li, que eu não li todas as municipais, né, mas eu li algumas, quando ele fala de grupo de risco, sempre traz como sugestão que o grupo de risco não trabalhe, que trabalhe home office ou que não esteja trabalhando, ou que esteja trabalhando com o menor contato possível com pessoas. Mas ele não traz a proibição do grupo de risco. O que eu tenho orientado meus clientes? Passa por avaliação médica, mesmo que seja grupo de risco por idade, e vamos aguardar um posicionamento do médico quanto a esse profissional. Mas ele pode continuar trabalhando? Segundo essa portaria, pode sim, só que tentar, se possível, deixar ele com menos contato com pessoas, tá? Ou trabalhar home office ou teletrabalho. Quanto aos EPIs, equipamento de proteção individual, o trabalhador deve ser treinado sobre o uso, guarda e conservação e sobre a sua eficácia e as suas limitações contra o Covid-19. Isso eu achei legal. Então você tem que treinar o trabalhador do jeito que a gente já faz, seguindo a NR6, porém, a gente também deve treinar o trabalhador sobre a limitação desse EPI quanto à sua eficácia do Covid-19. Tá? Bem legal. Uso obrigatório de máscara de tecido quando laborar em local compartilhado com outros trabalhadores ou atendimento ao público. Então, o uso da máscara de tecido também trouxe aqui como obrigatório. E olha que legal também, que é uma recomendação que eu vi que é diferente do que eu vi do Ministério da Saúde, que é a troca de máscara cirúrgica ou de tecido no mínimo a cada 3 horas, ou quando tiverem sujas ou úmidas, tá? Eu tinha visto quando saiu aquela questão, aquela polêmica das máscaras de pano, etc., o Ministério da Saúde recomendou a troca a cada 2 horas. Então essa portaria trouxe uma recomendação de uma troca a cada 3 horas. Isso também é bacana, tá? Vai até às vezes diminuir a quantidade de máscaras que a empresa tem que entregar para o trabalhador, tá? Ou trocar a máscara quando ela estiver suja ou molhada, ou úmida no caso. Às vezes até com saliva ela umidifica aquela máscara também.
Quanto aos refeitórios, a portaria falou o seguinte, ó, evitar as pessoas servirem suas refeições e, se não for possível, deve haver procedimentos para evitar a contaminação. Evitar com que as pessoas se sirvam. Aqui no Mato Grosso a gente chama isso de self-service. Eu fui lá para o Paraná e o self-service é de outra forma. Eles entendem, é diferente o entendimento deles. Aqui o self-service você paga uma vez, come quanto você quiser e você se serve várias vezes. Então, assim, evitar o procedimento do trabalhador se autosservir. Ou seja, tem que ter um trabalhador que trabalha comigo, o Lúcio, ele fala assim, o titia service, né? Então, ou seja, tem que ter uma pessoa que vai servir o trabalhador, tá? Então, se não for possível uma pessoa servir o trabalhador, né? Então a empresa tem que determinar procedimentos também para diminuir a contaminação desses talheres também que vai estar todo mundo pegando. Então, ou utilização de luvas, ou desinfecção, limpeza frequente dos talheres que vão ser usados para servir. A empresa tem que criar um procedimento como que ela vai fazer isso. Limpeza e desinfecção constante, frequente das mesas e cadeiras. O que a gente tem orientado para os nossos clientes? Saiu o trabalhador, vai lá alguém e limpa a mesa e cadeira onde ele estava sentado. Espaçamento mínimo de 1 metro entre pessoas nas mesas e nas filas. Tem que ter um distanciamento de 1 metro entre as pessoas nas filas e nas mesas, tá? Se não tiver espaçamento entre as pessoas nas mesas, deverá ter barreiras físicas. Eu vi também num frigorífico aqui na minha cidade que eles colocaram divisórias nas mesas, né, limitando o espaço de cada um fazer a sua refeição. E eu não tenho contato com quem está do meu lado ou quem está na minha frente. Então eles colocaram essas divisórias em cima das mesas. Então, se não tiver como ter esse distanciamento de 1 metro, eu tenho que ter essas divisórias, tá? Distribuir os trabalhadores em diferentes horários de refeição para diminuir a presença dos trabalhadores no refeitório. Uma outra solução também é essa. Você determinar, olha, o pessoal da oficina mecânica vai lá almoçar das 11 ao meio-dia. O pessoal do administrativo vai almoçar do meio-dia, meio-dia e meio. O pessoal lá de não sei de onde vai almoçar do meio-dia e meio a 1. Ou seja, determinar horários para a refeição, para diminuir a quantidade de pessoas no refeitório. Retirar os temperos, como vinagre, pimentas, molhos e etc., que todo mundo pega, aqueles de uso comum, todo mundo pega para se servir, então poderia servir em sachê, né, como é comum também a gente vê em alguns restaurantes. E os talheres devem ser entregues de forma embalada, tá? Não pode o trabalhador pegar lá naquela pilha de talheres, ele vai lá e pegar a sua, tá? Tem que ser servido de forma embalada. Nos vestiários, evitar aglomerações, orientar os trabalhadores a manter distanciamento de 1 metro entre si e orientar os trabalhadores sob ordem da retirada dos EPIs. Tá? Então o trabalhador está vestindo EPI, às vezes o EPI está contaminado, ele tem que ter uma ordem. Primeiro tira a calça, depois camisa, por último máscara respiratória. É como se a gente fosse seguir aquele procedimento, para quem já fez curso de agrotóxico, NR31.8, tem a forma correta de retirar o conjunto de aplicação, vai seguir mais ou menos aquele mesmo padrãozinho de retirada de EPI. Do transporte dos trabalhadores, se fornecido pela empresa, né? No caso, o trabalhador que vai trabalhar com o transporte da empresa, seja ônibus, microvan, carro, etc. Tá? Ele fala o quê? Tem que ter procedimentos para identificar e impedir o transporte de pessoas confirmadas de Covid nos ônibus ou outros veículos de transporte. Tem que determinar como é que o motorista vai saber se aquele cara está contaminado ou não, se ele é do grupo de risco ou não. Então tem que ter algum procedimento, a empresa tem que criar algum procedimento nesse sentido. Só poderá embarcar no veículo se estiver utilizando máscara. Quem estiver sem máscara não entra. Garantir o distanciamento de 1 metro entre as pessoas dentro do veículo. Ou seja, a gente vai ter que reduzir a limitação do veículo. Né? Se o veículo cabe 40 pessoas, não vai ser 40 que vai poder sentar. Então, uma do lado da outra já não pode, porque tem que ter um distanciamento de 1 metro entre uma pessoa e outra. De preferência, manter ventilação natural dentro dos veículos e higienizar as áreas de grande contato, ok? Isso vale para o motorista também, ele trouxe a recomendação que tem que higienizar volante e banco do motorista. Quanto ao SESMIT e a CIPA, né? O SESMIT e a CIPA, quando houver, devem participar dos procedimentos para a implantação das medidas de controle. Se eu tenho a CIPA e o SESMIT, eles têm que participar dessas ações para evitar contaminação com o Covid, tá bom? E, por último, para finalizar bem no finalzinho lá da portaria, ele fala que não é preciso fazer a testagem de Covid-19 com todos os trabalhadores, pois não existe recomendação técnica para isso.
Tá? Então ele fala assim que não, vamos fazer o teste com todos os funcionários da empresa. Ele fala aqui que não há necessidade de fazer, salvo, tá, se tiver alguma portaria, um decreto do teu estado ou do teu município. Aqui mesmo no meu município de Rondonópolis, no Mato Grosso, aqui é obrigatório, se você tiver 10% dos seus funcionários contaminados, confirmadamente contaminados com Covid-19, a empresa é obrigada a testar todos os outros funcionários. Tá? Então tem uma determinação legal para isso. Ok? No início dessa portaria, eu esqueci de falar, esqueci até de colocar aqui, ele fala que o cumprimento dessa portaria não desobriga ao cumprimento das demais NRs, das legislações estaduais e municipais. Então, o que tiver de divergência, você vai usar sempre o mais criterioso, seja a portaria ou seja as legislações estaduais ou municipais. Beleza? Pessoal, gostou do vídeo? Curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso Instagram. Então a gente está publicando esse vídeo tanto no YouTube quanto no Instagram também. Então, pessoal, ajuda a gente a fortalecer mais as nossas redes sociais, porque a gente está trazendo bastante conteúdo legal para vocês, bastante informação, bastante gente trazendo feedback bacana para a gente também sobre os vídeos que a gente tem gravado, e a gente tem ficado muito feliz com isso, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e lembrando, esse aqui foi só um resumo dessa portaria. Se você quer que a gente traga leitura e interpretação dessa portaria, comenta aí, seja no YouTube, seja no Instagram, comenta aí pra gente, que fala, Thiago, eu quero que você faça a leitura e interpretação de toda a portaria, que a gente vai estar gravando um vídeo, ou até mesmo, às vezes, agendando uma live com vocês para a gente fazer a leitura e a interpretação dessa portaria. Beleza? Pessoal, muito obrigado, bons estudos para vocês e até a próxima!